ele, Tadeu Alencar Arraes, ele que é o coordenador do Observatório Social Brasileiro. A gente tem uma parceria já nessa altura do campeonato histórica, né? Porque a nossa história é curta aqui no Manhã Brasil, né? Começou em janeiro, que é a participação intensíssima, ele já teve várias vezes aqui, com a primeira grande pesquisa nacional, com sucesso, muitas revelações, com trabalhadores e trabalhadoras da escala 6x1. Hoje, dia da professora, dia do professor, mais uma vez, nossa saudação a todas elas, a todos eles, uma saudação em alegria e em luta. Ele traz outra pesquisa fundamental do Observatório. Tadeu, chega mais. Muito bem-vindo. Oi, Mauro, bom dia a todos. Tava com saudade de você, homem. Pois é, mas eu acompanho você direto. Ainda legal. mais agora que você está nesse lugar aí maravilhoso. Você sabe que eu tenho uma parte minha é maranhense, né? Então eu gosto muito dessa parte aí do Delta, essa parte dos grandes lençóis, dos pequenos lençóis, enfim. É um dos lugares mais bonitos, imagino, do planeta, né? Legal, sim, é verdade. Eu não conheço ainda, né? Pretendo ir logo lá, os Lençóis Maranhenses aqui, é pertinho, tá? Daqui é pertinho, só dar uma voltinha. 2h30, 3 horas. O depoimento de quem vai diz que hoje, no planeta Terra, é praticamente imbatível. Não, é muito bonito. Bom, senhor, vamos celebrar com festa e luta o Dia das Professoras e Professores nesse 15 de outubro, e você trouxe um presente para nós aqui no Farol Brasil neste dia. Fala. Bom, Mauro, primeiro, bom dia de novo aos professores. Imagino a audiência que tem o programa, né? Mas eu queria fazer um link também. Essa conversa nossa também vai ser uma conversa sobre a reforma administrativa. Legal. Tá? Por quê? Porque o princípio de que a austeridade é o que provoca a violência no atacado e não no varejo, ele coloca o professor e a professora, e, portanto, a educação, em xeque do ponto de vista da austeridade, e por um motivo relativamente simples, como nós demonstramos, e o Observatório tem se esforçado em demonstrar, que os professores e as professoras, ou seja, toda a comunidade envolvida, os servidores públicos, especialmente, eles são a maior fração específica quando você considera em qualquer escala, municipal, federal ou estadual, de funcionários públicos, viu, Mauro? Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, portanto, essa é uma reforma que também é uma reforma educacional, e na escala federal não se pode deixar de escapar isso, é uma reforma universitária. É uma dimensão que as pessoas, às vezes, não têm abordado com muita clareza, mas ela é uma reforma universitária também. Né? Então, é isso que a gente pretende discutir aqui hoje, porque, veja, nesse momento, agora, possivelmente hoje de manhã, para a gente já começar a fazer o balanço, para depois fazer essa apresentação rápida, Mauro, o governo está comemorando o programa Mais Professores, hoje, uma atividade, e fará alguns anúncios. Né? Entre esses anúncios, está algo que é relativamente assustador, que já havia sido publicado em agosto, que é um convênio com grandes grupos e grandes empresas para que possam dar descontos de 10% no serviço para os professores. Homem, eu vi isso, o governo divulgou isso como um negócio, assim, uma grande conquista para os professores, política pública. Decreto, eu li com bastante cuidado para não ser injusto, né? Então, assim, o programa Mais Professores do Brasil, esse programa é um insulto, né? Para ser divulgado no Dia dos Professores, inclusive anunciando alguns sites que o iFood está entre essas empresas. O outro fato que foi dado mais atenção, mas infelizmente não a atenção que merece, é a mudança na LDB, no artigo 70, não é? Que incorreu na inclusão de possibilidade nas despesas da educação de bolsas e programas como Pé de Meia. Né? Até aí, parecia que era algo muito benéfico. No entanto, como os dados já foram divulgados, Mauro, o que ocorre? A inclusão do Pé de Meia no orçamento da educação
salve melhor juízo, implicou numa redução de 10% no orçamento da educação federal. Tá? Ou seja, o gasto está previsto em 118 bilhões com o geral do governo federal, e agora só a inclusão do PET-6 retira 11 bilhões. Então, este caldo aparentemente, por assim dizer, abstrato, é ele que prepara o terreno e o solo a partir do qual a violência sistemática contra professores do ensino básico, professoras especialmente, é construída. Então, é sobre isso que a gente vai discutir aqui hoje. Por isso que a austeridade, eu sei que tem muitos professores assistindo, mas se a gente podia começar a fazer uma abstração, Mauro. Imagine, Mauro, se essa semana e esse mês nós não tivéssemos nenhum relato de assédio, de insulto, de violência física, de assédio das mais variadas formas, com professoras e professores. Nenhum, Mauro. Sabe? É o dia que a Terra parou. Nenhum. A minha pergunta é para os professores. Então, a situação estaria boa dos professores? Ela estaria boa? Os professores estariam felizes? Então, portanto, a gente não pode nem sequer confundir, muitas vezes, casos que são casos de polícia, com uma violência generalizada e uma violência que ela tem afetado a comunidade escolar de uma forma bastante covarde, por assim dizer. E é isso que nós vamos discutir no relatório, uma equipe de mais de 15 professores do ensino básico de vários estados, né, e apoio de alguns sindicatos, para que a gente pudesse, então, fazer esse relatório nos últimos 6 meses, construir uma base cartográfica, né, construir uma base documental, então um relatório de quase 90 páginas, um relatório muito bem feito na sua concepção, para que a gente possa discutir quais são as razões dessa verdadeira epidemia. Né? E a gente parte do princípio que, para entender essa epidemia, a gente tem que entender o que é o sistema escolar. Se não entender, o que está acontecendo com ele, irmão. Essa é o nosso ponto de partida, por assim dizer. Aí, se você quiser, a gente pode colocar a apresentação e, como sempre... por favor, vamos embora. Quero mostrar, sim. Eu mandei ela para você pode projetar? Claro. Aí. Então, primeiro, Mauro, só um convite aqui. O Observatório, Mauro, inaugurou novas redes sociais. Só mais uma. Observatório Social do Estado Brasileiro, tá? Tá nas redes, tem site, acompanhe, vale super a pena acompanhar. Fala. Aí, Mauro, nós construímos esse aplicativo que se chama Redes Protetivas, tá? Então, quem quiser entrar lá depois desse aplicativo, ele vai ver o seguinte. Nós pegamos as 3 principais áreas de atuação do Estado, saúde, educação e previdência, e fizemos uma estratégia metodológica de comparar como que é a oferta privada e pública na educação, na saúde e na previdência em todo o território brasileiro. Então, ele é muito didático para discutir reforma da previdência, educação, saúde e reforma administrativa. Então, depois eu convido a todos que deem uma olhadinha, dados muito atualizados. Então, lá você vai saber em que lugar que não tem saúde privada no Brasil, por que a saúde privada é assim e não, né? Porque existe, Mauro, um mito no Brasil, a história do capitalismo brasileiro ainda não foi contada a partir da capitalização que o Estado fez da iniciativa privada, tá? Ela ainda não foi contada. Então, por exemplo, o sucesso que se fala da saúde só existiu porque o governo brasileiro, por intermédio dos institutos previdenciários, transferiu renda para os grandes hospitais, tá? Mas aí o pessoal vai lá e dê uma olhada, por favor, no canal e tudo mais. Vamos para frente, porque hoje, Mauro, tem o Mansur daqui a pouco e eu estou também muito curioso para ouvi-lo pelo papel que ele prestou para todos nós, né? Então, se quiser passar o próximo. Vamos embora. Aí, então vamos pensar aqui com o pessoal, aqui todos. Para entender a violência contra o professor, a gente tem que entender o que é o sistema de ensino. Perfeito. Mauro, hoje é quarta-feira, né? Vamos pensar o seguinte. Vamos pegar hoje, Mauro, todo mundo que vai a um shopping center, tá? Teresina, todo mundo que vai a um estádio de futebol.
Vamos pegar todo mundo que vai a uma igreja, a um culto, e o que for, ok? Mauro, se você somar todo mundo, não chega próximo das pessoas que estarão no dia de hoje indo no ensino básico. Entre professoras, professores, servidores, merendeiras e alunos. Ou seja, mais de 50, olha, em torno de 50 milhões. Hoje, por isso que a escola é fundamental. Então, essa é a primeira questão. O universo do ensino básico no Brasil, funcionários, professores, servidores, professores, alunos e alunas, abrange mais ou menos 50 milhões de pessoas. Dá mais de 50 milhões. Tá. Né? Eu tenho 2,5 milhões de professores, 47 milhões de alunos, né? Mais todo o quadro administrativo, etc, etc. Então, isso não é pouco. Nós estamos lidando, então, com um serviço de maior capilaridade, né, no território brasileiro e maior capilaridade de uso de tempo. Vamos lembrar, Mal, se eu vou ao hospital, ou eu vou ao estádio de futebol, ou eu vou à igreja, eu tenho um determinado tempo. O tempo da escola é diferente, ele é mais acionado, especialmente quando é ensino integral. Então, a gente não pode deixar de imaginar isso, e também não pode, do ponto de vista da geografia, isso é muito importante, imaginar como essas escolas estão territorializadas no Brasil. Você foi para o Piauí, você deve ter passado ali, quando você sobe direto de Teresina, e é uma outra ecologia, não é? Quando você vai para Ibiapaba, ali na fronteira, é uma outra ecologia, Piripiri, você tem ali, né? Parecem ser escolas totalmente diferentes da periferia de São Paulo ou de Águas Lindas, em Brasília. Então, a gente nunca pode perder de vista isso, quantidade de escolas. Segundo, não perder de vista que a maior fração dessas escolas são públicas e, como você falou bem, professoras, tá? E eu nem vou entrar, Mauro, na ideia de que, para discutir o que significa, por exemplo, no sertão do Maranhão, no interior do Maranhão, do Piauí ou em Goiás, o que são as professoras, além de professoras? Elas são arrimo de família. Elas garantem a renda né, um conjunto de municípios brasileiros. Depois eu posso até fazer uma reflexão sobre isso. Mas vamos para frente, por favor, amor. Vamos. E aí, sempre aberto aí, vocês podem interferir. Então, primeiro a gente entendeu de qual universo nós estamos falando. Falamos de universo de mais de 50 que eu encontrei na internet sobre milhões de pessoas. Tá? Vamos lá. E agora, Mauro, vamos começar com a violência. Tá? Se a gente está falando em austeridade, a gente está falando num sistema. O neoliberalismo não é uma doutrina econômica apenas. Ela é um modo de gestão individual do corpo. Eu não sou muito adepto à biopolítica, mas ele é da própria situação da biopolítica. Por que eu digo isso? Porque o parâmetro que nós adotamos foi bem um parâmetro norte-americano de avaliação e, portanto, de gestão das escolas. Esse parâmetro, inclusive, Mauro, está num livro muito bacana chamado Vida e Morte do Sistema Americano, que foi... Peraí, mostra de novo, deixa eu... Isso, Vida e Morte deixa eu tirar a apresentação para todo mundo poder ver, tá aí. Isso. Vida e Morte do Grande Sistema Americano é escrito por ninguém menos do que uma pessoa que era do escalão do governo Bush, do governo Clinton, e ela meio que o que ela faz? Ela vai dizer que a testagem leva à responsabilização, e isso não funcionou, isso sequestrou o sistema americano de ensino. E aí vamos trazer isso para o Brasil, porque esse, na nossa opinião, é o guarda-chuva, é o que os professores fazem muita referência e reclamam. Então, o que nós temos, basicamente, de IDEB, Mauro? Nós temos uma situação aqui que é um paradoxo, não é? Nós temos, desde que o IDEB surge, ele evoluiu em todas as redes e evoluiu em todas as frações, que a gente podia chamar de rede, ensino médio estadual, ensino fundamental, ok? Então, por exemplo, mesmo estando um pouco abaixo da meta, ele sai de 3,2 em 2007 e chega em 4,1 em 2023. Então, Mauro, pela lógica dessa avaliação, nós não deveríamos estar aqui discutindo uma violência contra professores. Você concorda comigo? Ok, claro. É porque está tudo bom, está tudo muito bem, né? Então, pela lógica,
não precisaria. Ok? Porque está tudo muito bom. Olha, mas não é isso que ocorre. Né? Por quê? Porque o IDEB, essa avaliação em larga escala, né, inclusive agora estão se preparando agora para o novo SAEB, ele é construído de dois modos. Né? Ele é construído, basicamente, para resumir, por uma perspectiva via fluxo, ou seja, aprovação dos alunos, ok? Vamos anotar isso. A outra é o SAEB, que ocorre agora, provas de proficiência de português e de matemática. Então, a partir disso, determinados parâmetros, se constrói o que seria o IDEB. O problema dessa avaliação é que ele não considera quem é o aluno, não considera a renda, ele não considera o capital, ele não considera o sistema. E o que essa avaliação provoca? Ela provoca, Mauro, uma gincana em larga escala de cobrança no chão da escola sobre avaliação. Ela cria um mercado de preparação, né, para um sistema de testagem que tem como ponto central da cobrança a responsabilização do professor. Eu desafio os professores aqui que entrem na internet, qualquer pessoa, e busque lá, Maratona SAEB. Aí você vai observar professores sendo, inclusive, ridicularizados em vídeos. Aqui o SAEB é o coração, o SAEB é isso, o SAEB é... Por quê, mal? Por que isso é a primeira forma de violência, guarda-chuva? Né? Porque ele cria um modelo de educação, de testagem e responsabilidade que ele tem no professor, na escola e no gestor, a contrapartida da bonificação. Então, virou uma gincana. Né? Então, o foco acaba sendo no professor e esse professor vai bonificar. E as redes e a escola, Mauro, começam, como toda avaliação, entender os mecanismos da avaliação, Mauro, e trabalhar os mecanismos. Vamos dar dois exemplos. E um que o relatório coloca. Se você puder passar aí, eu acho que ele mostra. Um dos exemplos, por exemplo. O próximo. Vamos conversar com os professores aqui. Né? Se, Mauro, as duas pernas da avaliação são, primeiro, o fluxo, ou seja, os alunos estão... Veja, não é se ele está aprendendo, é se ele está passando. Tá? Isso não é um mito. Isso é reclamação legítima dos professores, porque tem pressão sobre isso. Então, a primeira perna é o seguinte, fluxo, eu resolvo o fluxo. Se você observar, nesse mapa, a maior parte tem 80% de nota no fluxo de alunos aprovados. Espera, Então, deixa eu só entender uma coisa. Quanto mais escuro o estado, maior a aprovação, é isso? Não, maior aqui, quanto mais escuro, aqui está o IDEB. Né? O segundo é o indicador da média do SAEB. Né? Tá bom. Então, o número que está no círculo é o SAEB. O estado, aí, a cor do estado é o desempenho no IDEB. Sim. Então, em tese, por esse quadro aí, os estados com melhor desempenho são Santa Catarina e Mato Grosso e Tocantins. Ali embaixo, o que é Mato Goiás. Goiás e Santa Catarina. E, por acaso, são os estados com maior registro de violência, já atestados contra professores, etc. Só. Mas, para ir rapidamente nisso, Mauro, só o seguinte. O sistema de avaliação, como ele começa... Desculpa, o pessoal reclamando aqui, eu falei Santa Catarina, não, é Paraná e Goiás, desculpa. Aí, Mauro, o que acontece? Então, primeiro, o problema do fluxo está resolvido. Eu aprovo, aumento a nota, por isso que vai aumentando. E tem vários mecanismos, vários programas de cobrança, etc., que o relatório descreve. O segundo é o SAEB, né, que seria a prova. E o que algumas redes, Mauro, têm feito? Ela tem, e isso nós fizemos também os dados, porque os dados do INEP são excelentes, nossa, tem que elogiar o sistema de informação. O que faz? Tem algumas redes, quando nós fomos comparar matrículas no educação de jovens e adultos, nós vimos discrepâncias no número de matrículas. O que significa? Algumas redes
O número de matrículas de jovens e adultos dobrou. E mais do que dobrar, aumentou na idade de 15 a 17 anos. Por exemplo, é o caso de Goiás. Aí o que acontece? Em tese, a gente não pode provar, porque para provar eu tenho que fazer um modelo, etc, etc, etc. Mas, em tese, esse público da educação de jovens e adultos foi deslocado do ensino médio para a educação de jovens e adultos. Sendo deslocado para a educação de jovens e adultos, esse público não faz o SAEB. Então, eu acho que assim, as pessoas estão entendendo bem como isso está sendo manejado, por assim dizer. Eu acho que o Mauro não está aqui, mas eu vou continuar, então, sem ele aqui, porque ele deve estar no bastidor aí. Bom, então, o que isso gerou para que a gente tenha uma ideia? Isso aqui, por exemplo, um professor que me enviou, não vou revelar, mas são essas premiações, né? Os estados agora estão fazendo premiações. Aqui, por exemplo, aluno do 9º ano à 3ª, primeiro lugar no celular, 30 maiores, sorteio de bola de vôlei, não sei o quê. Isso aqui é muito provável que seja da própria administração escolar que está fazendo esses sorteios. Tem também as bonificações das redes, que vão dizer, para tal escola eu vou dar 10 mil, para outra eu vou dar isso, para outra eu vou dar aquilo. O que significa? Nós instauramos a competição como um paradigma no ambiente escolar. Entendeu? Só que um dos pontos dessa competição, Mauro, é o professor. E agora a gente tem que saber quem é esse professor, porque essa é uma situação de violência que se repete. Então, isso aqui está na internet inteira. Muitas vezes, Mauro, o gestor, o coordenador, o diretor que paga esse sorteio, sabe por quê, Mauro? Porque ele observa que é melhor ele pagar aqui e ter a gratificação lá no final, como forma de incentivo, porque a matemática, a equação para ele é mais positiva. Essa é a grande questão. Então, a conversão dos recursos em bolsa. Aqui, a educação não aparece como um projeto maior de cidadania, ela aparece como uma perspectiva de competição entre os alunos e entre os sistemas, que depois vai esbarrar no Fundeb. Depois a gente pode discutir isso. Puder passar, Mauro, eu agradeço. Estou aqui passando. E a escola, Mauro? Então, se eu já imagino qual é o sistema que o professor está envolvido, tem que pensar o que é a escola. Uhum. Por quê? Porque se ela é esse ambiente que gera violência, os professores sabem disso, eu tenho que analisar o que é a escola. Então, rapidamente. Aqui é um dos princípios, Mauro, que nós do Observatório trabalhamos. Nós trabalhamos em um projeto chamado Estado Empreendedor, em que nós trabalhamos com o princípio de que as ações do Estado são muito, muito, muito mais eficientes que a iniciativa privada. Que a gente tem como provar isso. Mas vamos lá, então. Portanto, que escola que esse professor está trabalhando? Por exemplo, esses 4 cartogramas, Mauro, olha que coisa interessante. Eles vão mostrar os municípios sem oferta privada de ensino. Olha os buracos. O primeiro do ensino médio, o segundo do ensino fundamental. Bom, o ensino rural não preciso dizer. Quem é responsável é o poder público. E o ensino quilombola indígena. Uhum. O que está de vermelho é o lugar que, se você for, mesmo tendo dinheiro, sendo Luciano Huck, você não encontra uma escola privada. Isso é incrível. Ou seja, do ponto de vista de área, né, em quase 3 milhões e pouco de quilômetros quadrados, você não tem uma escola privada, Mauro. Uhum. Nós temos esse mesmo mapa dos hospitais, mas aqui é outra coisa. E aí, Mauro, o que é a escola? Por que eu acho que essa escola é competente, que a gente tem que defender? Tudo. Primeiro, vamos parar para pensar, Mauro. Nós temos 26 mil escolas, 26 mil, Mauro, que tem mais de 500 matrículas. Quando a gente trabalhava no 6x1, Mauro, a gente fez também lá o livro do ponto de vista dos patrões, e nós falamos das empresas. Isso aqui é o padrão de grande empresa. Então, que ambiente é esse? Bom, o professor está indo para a escola, ou seja, 26 mil escolas tem mais de 500 mil.
Matrícula. A professora Giltânia aí é a professora da rede. A professora aposentou agora. Professora Você conhece ela? Conheço. Uma das melhores professoras da rede pública de Goiânia que eu convivi, né? Professora entusiasmada, conseguiu, né? Tá em processo de aposentadoria, ainda bem, mas um abraço para ela, Giltânia. Parabéns, professora. Então, um abraço. Vamos lá. Você está dizendo, então, que são 26 mil escolas no Brasil com mais de 500 matrículas, é isso? Sim, mais de 500 alunos. E 7 mil com mais de 1.000 alunos. Mauro, isso são empresas. Mauro, a gente não está entendendo bem, quando vocês colocam aqui sobre austeridade, o que significa austeridade. Austeridade para a escola significa comprimir a escola, que já é muito eficiente. Mauro, você sabe qual é o valor médio de transferência por aluno do Fundeb? É em torno de R$470 por ano, por mês. Por ano vai dar 5 mil alguma coisa. O custo do lanche é em torno de R$1,50. E esse diretor, essa equipe, trabalha com o que há de mais vulnerável, claro, na sociedade brasileira. É essa escola que cotidianamente está ligada ao nosso ambiente. E digo mais, essa escola privada, né? A escola privada, com raríssimas exceções que estão nas capitais ou em algumas cidades médias, elas têm uma infraestrutura muito pior que a infraestrutura das escolas públicas e pagam muito mais. A escola privada é como a 6x1. Okay. A pequena escola privada é a porta de entrada para o professor precário. Né? Isso é claro. Mauro, é porque não tem aqui. Mas outra coisa, quando nós pensamos a escola, né? Nós, por exemplo, Mauro, fizemos um mapeamento de escolas com ar-condicionado, salas de aula. E fizemos uma plotagem, Mauro, com as temperaturas médias. Um mapa bem interessante, está no relatório, não está aqui na apresentação. Então, se você for pensar, por exemplo, em torno de 35% de salas, em alguns estados mais, por exemplo, estados do norte, sem ar-condicionado. Tá. O que é o professor entrar? Isso não é violência? Para o aluno e para o professor? E volto a dizer austeridade. Para quem acha que dotar uma escola do Piauí, do Maranhão, do Pará, com ar-condicionado é só comprar uma central de 5, 6 mil reais, está muito enganado. Você tem que mexer em rede, você tem que mexer em sistema de geração. O que significa, Mauro? Ampliar os gastos e não reduzir os gastos. Então, não adianta vir me dar a carteirinha de professor, dizer que isso é uma novidade, carteirinha que parece como carteirinha de polícia, que isso não adianta, não. Tá? Aliás, só para aqueles que estão aplaudindo essa visão, eu acho que um pouquinho de história. Não é a primeira vez que tem carteirinha de professor, não, viu, Mauro? Eu tenho carteirinha de professor. Eu estava olhando. Aqui, ó, eu vou te mandar. Isso aqui é a minha carteirinha de professor, tá? Assinada pela delegacia do MEC, delegacia regional. Ela foi assinada em 2/9/96, então não é novidade. Isso aqui, não sei se melhorou nossa vida, tá? O professor... Não sei de 96 para cá, a vida dos professores e professoras melhorou muito no Brasil, né? Por causa dessa carteirinha aí. Talvez porque a carteirinha tenha sumido, né? Como a carteirinha volta, aí a vida vai melhorar um pouco, né, Mauro? Então, eu acho que o professor não quer isso, não. O professor não quer prestígio. Né? O único lugar que prestígio vem antes de salário é no dicionário, ok? E no discurso do Camilo Santana. Só nesses dois. No resto, o que o professor quer é salário, né? Mas aí, vamos passar aí, Mauro, por favor, para não tomar muito tempo. Porque aí eu quero chegar no professor, na condição de salário e na própria plataformização. Então, outra coisa, Mauro. Se você viu o público, então, se nós estamos lidando com 40... E aí a Giltânia, eu conversei muito isso com a professora Giltânia já. O professor Cláudio também, a professora Tati, os professores do nosso grupo. Mauro, esses 47 milhões de alunos, Mauro, estão em sala de aula, mas eles são em tudo diferentes na vida. Ok? Eles têm situações de vulnerabilidade muito distintas, Mauro. Muito, muito, muito distintas. 40 graus. Que a professora nossa, membro aqui, está sempre com a gente, está esgotada.
Sim. Minha região faz 40 graus no verão. Colocaram um ar bem abaixo do necessário, a sala fica quente, a água do bebedouro fica quente, os banheiros são insalubres, tem aluno que desmaia, enfim, tá aí. Sim. E eu pergunto se ela troca o ar-condicionado pela carteirinha. Eu acho que ela vai querer o ar-condicionado, ok? Então, isso é... Mas aí, Mauro, ainda tem outras questões, que isso aqui é uma discussão delicada, e sempre lembrando, eu não sou um especialista em educação, o observatório tem pessoas que conhecem mais, e a gente discute política pública. Mas vamos lá, Mauro, pensa esses alunos. Aí nós fizemos um mapeamento, Mauro, das matrículas da educação especial, Mauro, que tem assim, aumentado na proporção de 2% ao ano. Ok? Uau. Aumentado, hoje nós temos mais de 2 milhões. Então, imagina você, ali, sem ar-condicionado. Mauro, nós temos 884 mil matrículas diversos do chamado TEA, espectro autista. Níveis diferentes. 889 matrículas catalogadas como deficiência intelectual, 147 mil como física, deficiência física, e 83 mil baixa visão. 85% dessas matrículas, Mauro, estão na rede pública. Tá? Uau! 85%. 85%. Mauro, e aí é mais uma situação de violência para o professor, por quê? Os auxiliares, e aí a LDB já diz que é obrigatório, etc, 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 mas o déficit entre profissionais de apoio, auxiliares, psicólogos, nutricionistas, assistentes sociais nas escolas, é um horror, Mauro. Tudo isso oprime o professor na sala de aula e toda a equipe pedagógica. Eu não estou dizendo aqui, eu nunca escutei de um professor, Mauro, e eu trabalho num curso de formação de professores. Eu nunca escutei de um professor que ele não queira trabalhar com estes alunos. O que eu escuto dos professores é um sentimento de frustração indescritível, porque eles não têm as condições materiais e pedagógicas de lidar com essas demandas. O que eu escuto é isso. Porque tem uma questão, né, Tadeu? Um aluno especial, na lógica de pensar a educação como banqueiro, ou como aplicador, ou como... é um aluno problema. Não porque ele é especial, mas porque ele representa um custo maior. Um custo maior. Então a escola privada não quer aluno especial, porque é maior custo para ela. E a escola pública quer o aluno especial. Mas como o Haddad e o Camilo Santana ripam, e os governadores, os prefeitos ripam o orçamento da educação, você fica entre a cruz e a caldeirinha, né? Você tem um aluno especial, ele representa um custo maior, e aí você não tem recurso para atender. Mauri, tem outra coisa aqui que é interessantíssima, que tem a ver com a agenda que vocês estão discutindo. O Observatório já fez trabalho sobre isso, estão aí. Outro dia a gente discute. É o seguinte, há pelo menos 3 fontes para você detectar a população da educação especial ou a população fragilizada. Vamos pegar, você tem alguns dados do IBGE agora, que lançou, você tem os dados do BPC e você tem os dados do censo escolar. O que acontece? É este público que pressionou, segundo o governo, o BPC. É esse público, Mauro. Tem um gráfico nosso que demonstra, por exemplo, o BPC para portadores de deficiência fez isso aqui, ó. Olha só. Abaixo de 18 anos de idade, de 14 anos de idade. Aí, Mauro, qual que é o cálculo? Mas, segundo o presidente da República, são malandros, né? Não é isso? São malandros, sim. O povo brasileiro deu uma resposta muito interessante, né, nisso, algo que não foi muito explorado sobre o BPC e a questão da deficiência. Eles forçaram o recadastramento achando que as pessoas não iam, mesmo com a dificuldade. Ocorre que elas foram. É só pegar os dados. Ocorre que as pessoas foram porque elas têm informação e têm direito. E, Mauro, essa lógica que você está dizendo é simples, tá? Pega uma criança, tá? Com 12 anos, com 6 anos de idade, com um determinado espectro autista, e multiplica o salário mínimo por 12 e multiplica uma expectativa de vida de 50. Essa é a conta, mano. Essa é a conta. São os despossuídos. Essa é a conta. Por isso que o BPC está
O alvo sempre estará no BPC, entendeu? E aí, Mauro, se eu tiro esse BPC, vamos pensar como está tudo junto, isso atinge o professor da escola. Porque é esse aluno fragilizado que no núcleo familiar será mais fragilizado, e isso tudo vai para o professor e para a professora, entendeu? Então, pode passar para a próxima, por favor. Quanto mais baixo na escala econômico-social você está, mais ferrado você está. E quanto mais baixo e mais ferrado você está, mais você é alvo dos poderes, né? Mais você é alvo do governo, porque você está lá embaixo, você é frágil, você não tem lobby, você não tem deputado, você não tem senador, então vai lá o Haddad e ferro nos professores, né? Vai lá o governo Lula, vai lá o governo Tarcísio, vai o governo Camilo, o governo do Ceará, o governo do Piauí, o governo do Rio de Janeiro, e pau nessa turma, porque não tem reação, não tem lobby, né? Então, a única reação é a mobilização, né? Não, isso tem sido, infelizmente, a regra, né? Eu acho que a próxima já é sobre salário. Ah, tá. Aí, Mauro, o que nós fizemos? Volto a elogiar a equipe do INEP. Vem governo, sai governo, e essas equipes têm produzido, como o IBGE, material excelente. O que nós fizemos, Mauro? Nós pegamos... Verônica, eu que agradeço. Nós pegamos, Mauro, um indicador chamado esforço docente e mapeamos na escala municipal, tem todos os mapas no relatório, e basicamente esse esforço docente vai dizer em quantas salas, quantos alunos, quem atua em quê e quem atua em qual. Né? E aí, só para destacar aqui, Mauro, nós temos mais de 50% dos professores, principalmente no ensino médio, que atuam, que dão aula para mais de 50, de 400 alunos, atuam em 2 turnos, em duas escolas ou em 2 etapas. Veja bem. Onde está, quais são aqui? Esse é o 4, né? 5 e 6. Que são os piores. Então, ó, os pontos 4, 5 e 6. Ponto 4, docente que, em geral, tem entre 50 e 400 alunos e atua em 2 turnos em 1 ou 2 escolas e em 2 etapas. Ponto 5, docente que, em geral, tem mais de 300 alunos e atua nos 3 turnos, de manhã, de tarde e de noite, em 2 ou 3 escolas e em 2 etapas ou 3 etapas. E 6, finalmente, docente que, em geral, tem mais de 400 alunos, atua de manhã, de tarde e de noite, em 2 ou 3 escolas, em 2 etapas ou 3 etapas. Então, nós temos lá, ó, fazendo uma continha breve aqui, nós temos 26,4, nós temos 4,8 e 2,1, não é isso, Tadeu? Sim, isso no fundamental. Isso no fundamental. Então, nós temos 26,4 mais 4, 34%. Vai dar uns 34%. Mais de 1/3 do professorado no ensino fundamental está nessa condição. Agora, no médio, é mais de 50%. Mauro, agora vamos prestar atenção numa coisinha aqui que uma professora me alertou, que está, inclusive, na pesquisa. Ela nem sabe que ela me alertou, porque eu assisti uma fala dela, a professora Débora, uma professora militante daqui, muito atuante. Mauro, vamos lá. Você está aqui, o programa hoje tá bom, tem muita gente aí, né, o Mansur, tem muita gente assistindo. Então, mas você está mediando aqui, possivelmente comigo, com o Maxwell, com algum outro lá, ok? Ok. Uhum. Vamos pegar na 6x1, o trabalho mais precário que a gente tem, o operador de caixa. Vai atender hoje 150 pessoas, mais um de cada vez, ok, Mauro? Um de cada vez. Mauro, o professor não. O professor atende 40 pessoas simultaneamente. Simultaneamente. Vamos pensar nisso. Aí eu tenho um professor que atende 40 simultaneamente, sai de uma escola, vai para outra, e sai de uma outra, vai para outra. Caceta. Isso é violência. Caceta. Esse professor chega na escola exposto a todo tipo de violência, fragilizado. Eu estou falando professor do ensino, né? do ensino básico. Não estou falando professor universitário. Né? Eu acho um insulto comparar a situação dos professores universitários com os professores
Desculpa, eu sei que muita gente não vai concordar com os professores de ensino básico, né? É tema para outro debate. Mas, Mauro, ele dá aula para 40 simultaneamente, pensa no tipo de aluno, ele tem que estar atento, né? Porque a responsabilidade é dele, inclusive há uma nova mudança na LDB agora, sobre necessidade de informe ao Conselho Tutelar, de outras ocorrências. Ele está ali, com 40 alunos, sai dali, às vezes ele vai para uma rede privada e transita da privada para a estadual como substituto e volta. E sabe qual foi a premiação para esse professor? Que tem sido paradigma no Brasil inteiro. Nós temos essas denúncias no relatório. Mauro, foi simplesmente o seguinte: a LDB prevê 30%, né, de horas para que o professor possa planejar a prova, fazer isso, fazer aquilo, tal, e os 10 minutos de intervalo de hora cheia ou não, para que ele possa beber uma água, sei lá, ir ao banheiro. A nova novidade de uma série de redes é pegar os 10 minutos do professor e retirar, computando a hora dele como 50 minutos. Ou seja, não é uma hora cheia. Aí ele tira os 10 minutos por dia. Se ele dá 5 aulas, então, né, imagina o que é isso. É quase 1 hora por dia, somando a semana, e retira isso da hora de planejamento. Isso tem ocorrido, isso ocorre no Paraná, isso ocorreu em São Paulo, isso ocorreu aqui em Goiás, fora outras coisas. Ô, Tadeu, deixa eu dizer. Bom, primeiro, que imagina, o cara tem lá, a professora tem 40 alunos, ela dá aula de manhã para 40, à tarde para 40 e à noite para 40. Gente, diz uma coisa para mim, que horas ela vai planejar as aulas? Que horas ela vai corrigir? Que horas ela vai refletir sobre alunos com mais ou menor... Não tem, é uma máquina, né, de dar aula. Vocês imaginam, ó, mutatis mutantes. Vocês imaginam se eu aqui, no Farol Brasil, eu tivesse que apresentar um jornal da manhã, um jornal da tarde e o jornal da noite, todos os dias. É isso que eles fazem. Então, que horas que eu... Porque é isso, eu apresento o Jornal da Manhã, a hora que acaba, eu tenho o dia inteiro, a noite, para planejar o de amanhã. Então, essa apresentação que eu faço do Giro de Notícias é uma apresentação que, durante depois de algum descanso, durante a tarde e a noite e a madrugada, eu vou preparar. Agora, você imagina, se eu faço o jornal de manhã, de tarde e de noite, não tem preparação nenhuma, né, Tadeu? Acabou. Mauro, é disso que se trata, né? A melhor representação do nosso modelo de ensino, que é muito parecido com o norte-americano, são os Simpsons. Eu adoro os Simpsons. Eu tenho vários livros sobre os Simpsons, etc, etc. Por quê? Porque a escola ela é central no núcleo cultural dos Simpsons. Inicia com a escola, tem o quadro, e ela sempre aparece nos episódios, e o professor sempre é essa pessoa precarizada, não é? Tem episódios icônicos sobre os professores, como eles são castigados, etc, etc. Então é isso. Volto a dizer, o que esse professor prefere? Uma carteirinha, um desconto na academia, que vai ser anunciado hoje, ou uma redução na sua carga horária? Porque tudo isso tem a ver com o piso, que nós vamos falar agora, para mostrar quem paga o piso e quem não paga, né? Aí vem. Esse dado, Mauro, é interessantíssimo. Ele não está, uma parte dele não está no relatório, porque existe uma questão de fonte. Eu tenho uma curva de uma fonte com a defasagem de 1 ano, mas ela é o retrato, tá? A curva azul, ela fala o percentual de professores no total dos funcionários públicos das redes estaduais. Ok. A gente tem que entender o que ocorre em São Paulo, no Paraná, no Rio Grande do Sul, aqui. Por isso, não dá para ser ingênuo. O que significa isso? Lá embaixo, bem pequenininho, tá o nome de cada um dos estados, tá? Santa Catarina, quase 40% dos funcionários públicos são professores. 33% no Rio Grande do Sul, Paraná 34%, São Paulo 34%. Pensa comigo. Ok? Amazonas 30%. Então, veja bem, reforma administrativa, do ponto de vista do grosso, como a segunda secretaria, geralmente são as secretarias ligadas à segurança pública, essa é intocável, mas vai sobrar para quê? Reforma administrativa é uma reforma educacional. Depois,
O que eu fiz com esse dado, Mauro? Só para você ter uma ideia. Eu peguei, e aí esse dado está no relatório, nós plotamos o percentual em cada rede dessa, deu trabalho, de professores temporários. Ok. Então, vamos lá. Se Santa Catarina tem 40% dos professores, dos funcionários públicos que são professores, desses 40%, 77% são temporários. Santa Catarina é a última aqui do lado direito do gráfico, tá? Vocês estão vendo ali, tem 39,58% dos trabalhadores, dos servidores públicos estaduais são professores, e aquela linha, e aquele vermelhinho lá em cima é o quê? Porque não dá para ler o que está no vermelhinho. Desculpa, o vermelho é o percentual de professores temporários desses 39 aí. Perfeito. Ou seja, 77% dos professores são temporários. E olha 80% dos professores de Santa Catarina são temporários? Sim. Nós falamos com o mestre Ricardo Antunes aqui, que ele falou, né? O trabalho intermitente, o trabalho temporário é a nova escravização dos trabalhadores em todo o planeta, especialmente aqui no Brasil. O trabalho temporário é isso. E a insegurança é completa, né? Insegurança completa. Por quê? Porque aí ele maneja melhor a folha. Entendeu? Então, assim, não é só uma questão de currículo, eu sempre bato nisso. Quando a gente está falando de escola, a gente não está falando só do currículo. O currículo é extremamente importante, mas eu estou falando de um dado econômico, não é? O que eu estou falando é disso aqui. Então, 60% no Rio Grande do Sul, no Paraná, né? Aí vamos. O que eu quero dizer aqui? Quem é o professor temporário? Vamos lá. Menos direitos, não pode adoecer. Mauro, aqui em Goiás, 3 faltas seguidas para esse temporário, ele perde as gratificações. Caceta. Isso não é só aqui. Isso está em todas as redes. Isso é paradigma. Nacionalmente, qual é o percentual de professores temporários nas redes estaduais? Nas redes, mais de 50%. Mais 50%? Sim. São os professores das redes estaduais, e aí tem ensino fundamental, basicamente médio. Ensino médio e algum resquício do fundamental compartilhado. Perfeito. Basicamente é isso, do regular. Mais 50%. Mais 50%. Nas redes municipais é um pouco menor, mas existe muito. Então, a precarização está aí. No dia do professor, veja, se o governo quisesse, né, reunir com o Ministério da Fazenda e dizer, vamos dar um presente para o professor. O que acontece que nós vamos fazer? Primeira questão é o seguinte, nós vamos bolar alguma engenharia institucional que dirá o seguinte, aquelas redes, né, que atingirem até 80% de professores concursados terão um acréscimo no valor, do valor anual por aluno. Vamos dizer, até 80% vocês terão 40% nesse valor. Atingiu 90%, vocês terão 50% nesse valor. Porque o governo tem que ter instrumentos para cobrar. A mesma história do piso que a gente vai ver daqui a pouco. Ele tem que ter instrumentos, Mauro, para cobrar. Essa é a situação. Então, quer dizer, Mauro, e o pior, Mauro, é que eu vendo globalmente, Mauro, e no observatório a gente sempre tenta ver as coisas globalmente, eu penso que uma das saídas paliativas para o Brasil está aqui, Mauro. Por quê? Por 2 motivos básicos. O ensino em tempo integral retarda o desemprego. Tá. Não é? O ensino em tempo integral retarda o desemprego. E eu posso aumentar o nível, vamos dizer, de empregabilidade dos professores de 2,5 para 4 milhões. Rapidinho, exigindo concurso público, reduzindo carga horária. E aí eu teria, é óbvio, o problema das licenciaturas. Que, novamente, qual foi a solução do governo, Mauro? Qual foi? Bolsa. Pé de meia, licenciatura. Uhum. Eu espero que as pessoas, que os especialistas em políticas educacionais avaliem isso e me convençam que esses programas são bons. O pé de meia, licenciatura, na minha opinião, é um equívoco. Né? Primeiro, ele parte da ideia de que o problema de um estudante com bom desempenho no ensino médio escolher ser professor está na formação e não na atuação. Uhum.
Aí eu dou uma bolsa para ele. Mauro, sabe qual é o resultado disso, Mauro? Ele ainda fez um corte na bolsa, Mauro, para 650 pontos. Para 650 pontos no Enem. Ocorre que o público da licenciatura, Mauro, dos cursos de licenciatura, muito poucos tiram 650 pontos. Entendeu? E aí o governo fez esse corte. Por isso que nós, da universidade, estamos perdendo absurdamente, como é que eu vou dizer? Absurdamente para os EADs da vida. Porque eles estão... Né? O governo não está olhando. Eu vou dar um exemplo para você. Os cursos de licenciatura noturno. O valor que o menino da região de Teresina paga para ir para a universidade de transporte, Mauro, no final do mês ele paga um EAD para formação. Então, essa não é a questão, né, tem que investir na formação, etc, etc. Mas, vamos lá. O próximo, Mauro, eu acho que é sobre salários. Esse é também interessante. Estamos caminhando para o fim, né? Caminhando para o fim. O nosso camarada Mansur está aqui com a gente. Vamos na sequência com ele. Rapidamente, então, esse é o quadro de salários. Ok? Tá? Quadro de salário das redes. Esses estudos estão lá. O piso do professor é R$ 4.800. Só ir lá no site, tá? Do observatório, não é isso? Isso, está lá, todos os mapas, etc. Só a feminilização, a maior parte mulheres, precarização, e a diferença de salário nas redes entre a nova reforma administrativa quer impor um teto entre início e final. Isso vai atingir a jugular do processo dos professores, por conta do salário. Mauro, então vamos para a próxima, Mauro, só para caminhar para encerrar mesmo. Vamos. Lembrando que essa apresentação depois eu vou colocar lá. Então, enfim, né? Enfim, o neoliberalismo, como o liberalismo, precisa ser ensinado na escola. Né? Aqui, Mauro, para os mais antigos, devem conhecer um livro do Charles Dickens, chamado Tempos Difíceis. É um livro fantástico, porque ele está ali no core da Revolução Industrial, ele narra uma cidade que ele chama Coctown, e o professor, num capítulo que chama Carnificina de Inocentes, ele fala que o liberalismo deve ser ensinado na escola. E eu estou dizendo que também aqui. E, Mauro, quais são as fronteiras, para a gente caminhar rápido nisso, do neoliberalismo, e por que o neoliberalismo não é contra a escola? Ele quer uma escola moldada para ele. A primeira, Mauro, é a plataformização. Não vai dar tempo de discutir, mas, Mauro, uma parte significativa dos orçamentos estão destinados à plataformização. São Paulo, $500 bilhão. Paraná é igual. Então, isso é um problema. Tem que ser discutido, a gente tem alguns dados, etc. Drenagem de recursos. O segundo é a privatização e as parcerias, VOS e militarização. Tem um mapa também, no relatório das como é que eu vou dizer? Das matrículas militares. E o terceiro, o regime de compras públicas, que continua forte. Então, portanto, a escola continuará a existir, muito porque, em parte significativa desse território, a iniciativa privada não dá conta de atender. Não dá para colocar uma escola privada, uma creche privada na periferia de Piripiri, porque ali em Piripiri as pessoas não têm renda. Né? Então, a educação deixa, nesse sentido, de ser um direito social e passa a ser um serviço privado. Sim. E as duas formas de violência, Mauro, que nós temos é essa. Essa do varejo, que é terrível, né? Que a gente tem que ter toda a solidariedade, mas tem essa violência do atacado que o relatório fala. Oprimir o professor. O professor quer ter direito a ir ao cinema, quer ter direito a levar os seus filhos para os lençóis, quer ter direito de levar sua família. Os professores, Mauro, neste país, e eu vim de uma família de professores, quando ele entra na docência, ele tem um rendimento um pouco melhor, aquilo tem impacto no núcleo familiar, impacta toda uma geração. Então, esse professor tem que ser bem tratado, significa que ele tem que ser bem remunerado, tem que ter perspectiva de futuro. Não adianta dar carteirinha, não adianta fazer convênio com o iFood, se lá em cima a austeridade impõe um limite, né? E esse limite, a todo rigor, é o limite que cabe à violência desse professor. E, principalmente, para encerrar, aquilo que você disse, professora. Nós estamos falando de mães, de mulheres,
professora, porque 73% do nosso magistério ele é feminino. Então, parabéns às professoras e aos professores, né? Mauro, eu não posso deixar de lembrar o Mansur, que tem um texto antigo, quando a gente discutia educação, do Adorno, que chamava Educação após Auschwitz. Não vou entrar no quem é o Adorno, não. E pensando nesse texto, semana passada, até comentando com os alunos, eu pensei em pensar esse texto assim, se haveria sentido na educação após Gaza. Né? Nossa. Você imagina, Mauro, eu não sei o que o Adorno falaria, ele fala que a educação tem que desbarbarizar, mas você imagina o que seriam hoje, no dia do professor, 2,5 milhões de professores entrando em sala de aula e perguntando se há sentido na educação, eu sei que não falava de educação formal, mas na educação após Gaza, não sei se há sentido, é disso que nós estamos falando. Né? Eu acho que o professor está tão comprimido, Mauro, está tão oprimido no seu sistema, que em tentar reproduzir sua vida, tal qual o trabalhador da 6x1, Mauro, que ele sequer dá conta de pensar em Gaza. Sim. É uma pancada. Então, muito obrigado a vocês. Nossa, meu. Obrigado e... demais, viu? Obrigado demais. Realmente muito forte nesse Dia dos Professores. Antes, acesse, você falou? O site do Observatório e as redes protetivas, que lá tem informações sobre previdência, sobre saúde, sobre o pessoal do SUS vai gostar muito, e sobre educação, tá? Que é a agenda do Observatório do Estado Social, é discutir, né, o artigo 6º da Constituição, que prevê direitos sociais, e ter direitos sociais significa ter equipamentos e ter funcionários públicos, não é? Esse é o artigo, viu, Mauro, predileto da nossa ministra. Eu acho que, né, isso eu vi ela dizer já, que é o artigo predileto dela também. Tomara que continue sendo assim, depois dessa reforma. Vamos ver. Olha, estou colocando aqui, está embaixo do nome dele, está aqui, Observatório do Estado Social Brasileiro, acessa lá. Para encerrar, eu queria ler, então, alguns comentários, professores e professoras se manifestando aqui muito fortemente, muitos professores e professoras, aqui, Cecília Manso. Minha mãe era professora da rede municipal, formada no Instituto de Educação, ensinou muita gente a ler. Tudo isso me causa tristeza imensa. Deixa eu ver aqui. O J. Martins. Trabalhei em 3 escolas, manhã, tarde e noite, 3 vezes por semana. Nos 2 dias restantes, manhã ou tarde, para cumprir carga horária e compor melhor meu salário para sobreviver com dignidade, locomoção e transporte público. É isso aí, né? Daí, Jota. Luana, que apresentação maravilhosa, parabéns. A Alana diz assim, 40 por turma, e desses 40, de 5 a 10 são especiais. Perfeito. E não são acompanhados por assistentes. Legal, né? Perfeito. A Débora Salem dizendo, não há tempo para planejamento, infelizmente. Essa é a Débora, viu? Só uma pausa. Essa é a professora Débora que eu me referi. Outro dia legal. Vocês conversam com ela, que é uma ativista do mais alto gabarito aqui. Bem-vinda, Débora. Vamos te chamar para conversar assim, depois o Tadeu me passa teu contato. A Martins Lima, bom dia. A reforma administrativa será o primeiro pá de cal na administração da prestação de serviços ao povo, e o sepultamento do BPC e etc. virá com a próxima reforma da Previdência em 2027. Perfeito. Lula 3, neoliberalismo, tudo. E Simone Tebet avisou, né? Passou a eleição, vem nova reforma da Previdência, vem praticamente a liquidação do BPC, vem a liquidação de tudo, logo depois de encerrada as eleições. Quem acredita que o governo Lula 4, já que é o último governo da história, Lula vai ser um governo mais à esquerda, pode, como dizia minha avó, tirar o cavalinho da chuva. Aqui é o Eric Mesquita dizendo, vou mandar para minha madrinha, que é professora da educação infantil em Caucaia, aqui no Ceará. É muito Caucaia, difícil. Ótimo, conheço Caucaia. Marilene Rocha, cada estudante é um mundo, imagine.
né? Perfeito. Passam com o trator sobre você, os estudantes. Olha aqui o Thales Augusto Nascimento. Caso famoso recente que atesta isso. O goleiro Cássio, do Cruzeiro, que foi do Corinthians, um milionário, portanto, né, não consegue matricular sua filha autista em nenhuma escola particular em Belo Horizonte. Simplesmente não aceita. Aí, Mauro, vai para a pública, judicializa, entendeu? Essa é a questão. Né? O que não está errado, tem que ir para a pública. Aqui, ó, Silvana Bonini. Tem outra coisa que eu já vi. Escolas pedirem para os pais não levarem os filhos em dia de prova, pois são alunos que têm dificuldade para que o IDEB aumente. É mais uma estratégia. Claro. Você faz o filtro... É o fenômeno do Ceará, tá, gente? O fenômeno do Ceará é basicamente um fenômeno estatístico, não é um fenômeno educacional, né? Verônica Voz do Fogo, aqui no Distrito Federal, sou professora há 25 anos. Perfeito. Muitas mães de estudantes especiais têm que entrar na justiça, você acabou de falar disso, para conseguir monitores para acompanhar os filhos. A situação é periclitante, é exatamente o que você acabou de falar. Está aí a Verônica, o depoimento dela. Tá aí a Dessalete, está aqui com a gente. Deixa eu ver mais 2 comentários. Lola sugerindo que pro Chavoso retransmitir o Favela Urgente pelo canal do YouTube dele, acho que os canais se ajudariam, legal, boa dica. Mais alguém que falou aqui de outro assunto, o Tobias, precisa dar espaço a militantes de esquerda dos estados do agro no Farol Brasil, vocês fortalecem esses militantes e ajudam a garantir a segurança deles, legal. Esse que está aqui falando com vocês, ó, do meu lado, é de Goiás, é um desses. A Goiás é o primeiro lugar no IDEB, né? Só para você ter uma ideia. Do cenário que a gente tem, né? Maria Aparecida de Arruda, excelente a explicação. Tadeu, muito obrigado. Acho que é a nossa maneira de celebrar, né? E, ao mesmo tempo, alertar e denunciar a situação das professoras e professores do Brasil nesse dia dos professores, como você disse. O professor não quer carteirinha, o professor quer salário, o professor quer redução na carga horária, quer tempo de planejamento, quer ter condição de bem tratar e bem ensinar seus alunos. Diversão e arte. Diversão e arte, como diria o Titãs. É isso aí. Este seria o verdadeiro dia do professor se os governos municipais, estaduais e federal de fato quisessem homenagear os professores, mas não querem. Obrigado, Tadeu. Até o próximo encontro. Até mais. Obrigado. Continua aqui assistindo. Oração.